Olá, meninas e mulheres amadas do Senhor, bem-vindas ao Como Marias. Eu sou Kessia Almeida. Se você é nova por aqui, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, porque toda segunda-feira temos conteúdo novo saindo por aqui. Meninas, na semana passada eu conversei com vocês sobre o nosso propósito nessa terra. Se você não viu esse vídeo, clica no card aqui em cima, que você vai entender um pouco melhor o motivo pelo qual Deus nos criou e o propósito pelo qual Jesus veio e deu a vida por nós, para que nós pudéssemos restabelecer essa conexão direta com o Pai. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre viver uma vida com propósito. Nós podemos ter vários sonhos, metas, projetos, mas isso não é o nosso propósito principal. O nosso propósito de vida, o nosso propósito principal de existir, é louvar e engrandecer o nome de Deus. Foi para isso que Ele nos criou, para viver em comunhão conosco e para que nós pudéssemos experimentar a glória de Deus, para que nós pudéssemos glorificá-lo, adorá-lo e estar em comunhão com o Pai. É claro que as nossas metas, os nossos sonhos, os nossos trabalhos, tudo aquilo que nós desejamos realizar, são meios pelo quais nós podemos glorificar a Deus. Mas o nosso propósito, o motivo de existirmos, está vinculado diretamente a glorificar ao Senhor. Mas aí você pode me perguntar, e como nós podemos fazer isso? A palavra nos diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. A partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o mesmo Espírito que habita em Deus passa a habitar dentro de nós, a conduzir a nossos passos, a conduzir a nossa vida e gerar em nós um processo de transformação genuína. Claro que por nossa natureza caída, nós não seríamos capazes de sozinhos, por conta própria, desejar coisas boas e edificantes. Mas por intermédio do Espírito Santo que habita em nós, nós passamos a ter uma mentalidade transformada pelo amor de Jesus. A partir do momento que eu entendo que o meu corpo é templo do Espírito Santo, logo tudo o que eu faço deve caminhar em um propósito, em uma direção específica. Com certeza vocês já repararam que nós, mulheres especificamente, constantemente estamos seguindo tendências, né? A tendência do cabelo do momento, da boca do momento, dos cílios do momento, da roupa do momento. Nós estamos sempre vinculados a acompanhar o movimento aí do mundo. Mas eu quero trazer hoje para você a consciência de qual o propósito por trás disso. Quando você se veste de manhã cedo e se arruma, qual é o propósito por trás disso? Quando você vai a uma academia, malhar, se exercitar, qual é o propósito disso? Quando você conversa com alguém, quando você posta um vídeo nas suas redes sociais, qual é o propósito? Sabe, esse vídeo hoje eu quero falar com você sobre viver uma vida motivada por um propósito que seja engrandecer o nome de Deus. Eu desejo de coração que nós mulheres possamos parar de viver de forma a satisfazer aquilo que o mundo espera de nós e passamos a nos portar e a viver de forma que agrade o coração de Deus, que cumpra o propósito para que Deus nos criou. Então eu quero te convidar hoje a refletir. Sabe, quando você levanta de manhã, quando você se arruma, que tudo que você fizer seja para engrandecer o nome de Deus, para dar um bom testemunho da fé que você professa. Sabe, se você diz que acredita em Cristo Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, você precisa sim se portar de uma forma diferenciada do mundo. Sabe, eu escuto muitas pessoas falando assim, mas Jesus andou com pecadores. É verdade, e eu não estou falando aqui que nós vamos viver numa bolha e se apartar do mundo, não é sobre isso. Mas Jesus, ao andar com pecadores, Ele não se misturou e se tornou um pecador. Ele levou transformação, Ele levou um bom testemunho, Ele engrandeceu o nome de Deus e a postura dele provocou uma transformação na vida daquelas pessoas. E nós, como imagem e semelhança de Deus, somos como pequenos cristos andando por aí. Então nós devemos ter a mesma postura. Sabe, quando eu me arrumo de manhã para ir trabalhar, para encarar o mundo, que mensagem eu quero levar? Será que eu quero que as pessoas me olhem apenas como um pedaço de carne sedutor? Ou como alguém que, através do seu estilo de vida, glorifica o nome de Deus? Quando eu vou para a academia de manhã, será que eu estou querendo cuidar da minha saúde, do templo que habita o Espírito Santo? Ou se eu quero simplesmente tirar minha foto para o Instagram, mostrar a evolução do meu corpo para as pessoas? E se eu faço questão de mostrar a evolução do meu corpo para as outras pessoas, por que eu faço isso? Precisamos parar e refletir sobre o que fazemos. Sair do modo automático, de retribuir as expectativas do mundo e pensar de fato em por que nos portamos como portamos e que mensagem levamos através do nosso comportamento.
Quando eu falo sobre isso, eu não estou falando apenas da nossa aparência externa, mas sobre o nosso estilo de vida. Sabe, se eu sou alguém que ando por aí constantemente reclamando da vida, constantemente fazendo fofoca, falando mal dos outros, me comparando, vivendo uma vida de inveja, sabe, me entristecendo com o sucesso das outras pessoas, que mensagem eu estou passando? Que testemunho eu estou dando? Nós precisamos entender que Deus criou a todos nós, cada um com seu chamado específico, mas todos com o mesmo propósito de glorificar o nome dele e todos amados da mesma forma. Quando Jesus deu a vida na cruz, ele não deu a vida por fulano, beltrano, ele deu a vida por todos aqueles que desejassem a salvação por meio dele. Então a gente precisa refletir sobre isso para minar na nossa vida comportamentos que são adoecedores e que não trazem um bom testemunho da fé cristã. Eu de verdade me entristeço tanto quando eu vejo pessoas dizendo cristãs e dando mau testemunho por aí. Pessoas que dizem sim, que entendem Jesus como seu salvador, mas que andam devendo para todo mundo, andam mentindo, fazendo fofoca. Sabe, é muito triste quando você se diz cristão e para alguém que não é cristão e a referência que essa pessoa tem é de algum outro cristão que passou antes de nós e deixou um rastro ruim, que deu um mau testemunho da fé que nós professamos. Nós precisamos entender que quando nós dizemos que somos cristãos, ainda mais em um mundo como o nosso, nós precisamos entender que tudo o que fizermos deve dar um bom testemunho. Porque senão, ao invés de aproximar as pessoas de Cristo, nós vamos afastá-las. O convite hoje é te chamar para essa consciência. Você tem um propósito. Deus te criou com um propósito. E você deve viver para cumprir esse propósito. Sabe, eu não sei qual é o sonho que Deus colocou no seu coração, a profissão que você tem, onde Deus deseja te usar. Mas uma coisa é fato, o fim de tudo isso é engrandecer o nome do Senhor. Tudo que Deus te deu não é apenas para engrandecimento pessoal, para mostrar quão boa você é para o mundo, mas para mostrar como a bondade de Deus é refletida através da sua vida. Que você possa viver como alguém que de fato entendeu isso, acredita nisso e quer demonstrar esse amor de Deus para as outras pessoas. Poucas vezes na vida nós vamos de fato precisar evangelizar alguém. Muitas vezes o nosso maior evangelismo vai ser realizado por intermédio da nossa postura, do modo como vivemos e permitimos que as pessoas enxerguem Cristo através de nós. Então, quando você levantar de manhã, da forma como você se veste, da forma como você se porta, da forma como você vive o seu dia, que tudo isso seja para engrandecer o nome de Deus. Quando aquela roda de pessoas estiver fazendo fofoca, que você seja aquela que se aparta disso. Quando a maioria das pessoas estiver vivendo para esbanjar riquezas e provocar inveja nas pessoas, que você seja aquela que por meio da humildade consiga falar do amor de Jesus. Entenda, sabe? Eu vejo as pessoas falando assim, mas não importa a forma como eu me visto, não importa a forma como eu falo, o que importa é o que está no meu coração. É verdade que Deus ele avalia o nosso coração e não nos julga conforme o mundo julga. Mas também é verdade que tudo em nós deve andar em coerência e concordância, sabe? Eu não posso falar que o meu corpo é templo do Espírito Santo e ao mesmo tempo sair expondo ele por aí como se ele não tivesse valor nenhum. Quando eu entendo que o meu corpo é onde habita o Espírito de Deus, isso deve mudar a realidade como eu me visto, como eu me porto, como eu me trato, sabe? Entender que nós somos templos do Espírito Santo serve inclusive para isso. Para a gente entender que o Espírito que habita em Deus habita em mim, por isso eu não posso tratar o meu corpo de qualquer forma, entregar o meu corpo para qualquer pessoa. É muito precioso isso que Deus nos deu e nós precisamos aprender a valorizar e glorificar e cumprir o nosso propósito por intermédio disso. Mulher, entenda que você é muito mais do que o mundo diz que você é. Você é chamada para ser filha de Deus, do Criador de todas as coisas. Você é mais que o número de seguidores que você tem, que o número de likes que você ganha, do que as pessoas são capazes de dizer sobre você. Há uma mensagem na cruz que diz o valor que você tem. E o propósito para o qual você foi chamada é muito maior do que qualquer outra coisa que esse mundo, que essa terra possa te oferecer. Então que você possa tomar consciência disso e viver de acordo com quem entendeu esse chamado para a sua vida. Que a boa mão de Deus esteja sobre você, conduzindo os seus passos. Que tudo o que você fizer possa engrandecer o nome de Deus. E que juntas nós possamos trazer a luz de Cristo para esse mundo. Um grande beijo e fique com Deus.